E aí, pessoal, tudo bom? Hoje, quarta-feira, 17 de dezembro, vamos dar sequência aqui ao estudo da Palavra de Deus com um tema que eu confesso para vocês é um tema assim, difícil de estudar, difícil de explicar, difícil de entender, que eu creio que durante a eternidade, durante os momentos que estivermos com Cristo, nós vamos entender melhor esse assunto, porque aparentemente ele vai assim, de encontro a algumas coisas que a gente aprende de Deus, né? O título da lição de hoje é A Ira do Senhor. E nós sabemos que Deus é amor. Deus é amor, que Deus não se ira como nós nos iramos. Deus não fica com raiva como nós ficamos com raiva, porque Deus é amor. Eu me lembro, se não me engano, no livro O Desejado de Todas as Nações, no momento em que Cristo repreende os cambistas que estavam ali no templo, Ellen White fala que ele tinha, apesar de ter pego um chicote, apesar de ter jogado ali as mesas, as coisas daqueles cambistas no chão, esparramado tudo, mas Ellen White diz que ele tinha lágrima na voz. Era com o coração de compaixão, de amor pelas pessoas, inclusive pelos cambistas ali, que ele falava daquela forma. Então Deus é amor. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, ele orou por aquelas pessoas que estavam ali, o crucificando, e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quem de nós poderia fazer, por mais que nós quiséssemos fazer isso, quem de nós conseguiríamos fazer isso no momento de sofrimento e dor, quando Cristo estava passando, como Cristo estava passando naquele momento? Então, a gente aprende que Deus é amor, e que Deus ama o mundo. Ele ama todo mundo do mundo. Ele ama o justo, o ímpio, o assassino, o refém, a vítima, ele ama todo mundo, né? Nós selecionamos quem a gente quer amar, e Deus não, ele é amor, então ele ama todo mundo. Então, como entender a ira do Senhor, né? E inclusive eu peço perdão para Deus se eu estiver errado, e peço para ele que ele me ensine cada vez mais, mas eu fico até com o pé atrás em relação à explicação da lição. Ou fica assim, não, tudo bem, eu vou procurar entender o que você está explicando aqui e tal, mas eu creio que nós vamos aprender mesmo quando estivermos na eternidade ali, que Cristo vai nos ensinar melhor em relação a esse e vários outros assuntos. Bom, aqui nos textos de hoje, a lição de hoje já começa com essa pergunta, né? Como entender o tema da ira e da justiça retributiva de Deus, apresentado em Josué e em outras partes das Escrituras. E aqui, para começar, no verso 15 do capítulo 23, diz assim: E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Bom, aqui, assim, todos os textos que estão aqui para nossa leitura de hoje vem falando a respeito da ira de Deus, da cólera de Deus, do que Deus tem preparado para aqueles que não aceitarem obedecê-lo e tal. E eu fico pensando assim, bom, então eu procuro fazer a vontade de Deus, eu quero viver de acordo com a vontade de Deus, e passo por dificuldade, me privo de muita coisa por amor a Ele, me privo, não faço isso e aquilo e tal, e ainda assim temos lutas. Mas se eu falar assim, não, cansei de tentar fazer o bem, vou me entregar de vez para esse mundo aqui e tal, aí agora Deus vai me punir. Deus vai me punir porque eu escolhi. Entenda uma coisa, eu não estou falando que
eu devo viver da forma que eu quiser e eu não arcar com as consequências. Não é isso que eu estou falando. Eu fico pensando assim, um Deus de amor, de bondade e misericórdia fala assim, olha, você precisa viver dessa forma. Se você não viver, eu vou fazer isso com você. Né? Porque fica parecendo, muitas vezes, que Deus quer punir apenas aqueles que vão deixar de viver de acordo com a vontade dele. Se você já vive de acordo com a vontade dele, nunca tentou viver de acordo com a vontade dele, tudo bem. Mas se você quer viver de acordo com a vontade dele e não consegue, parece que a partir daí vai vir uma punição para você. Um exemplo, Deus fala assim, olha, se você começar a servir os deuses daquela nação, eu vou destruir você. Mas por que Deus não destrói aqueles que já estão lá servindo aqueles deuses? Uma outra questão a questionarmos aqui, né? Então Deus está falando, se você fizer isso, não viver dessa forma, assim, você vai ser destruído. Da mesma forma que eu te dei as bênçãos, você vai passar por isso e aquilo e tal, né? Da mesma forma que eu te dei, eu vou tirar. Mas onde é que Deus está no momento em que tem um estuprador estuprando uma criança? Eu sei que essas perguntas quem fazem são os que não querem crer em Deus, que não é o meu caso. Eu quero crer, sempre eu quero crer em Deus. Mas veja bem, Deus aqui está falando a respeito de... Inclusive tem aquele salmo de Asaf, se não me engano, o salmo 72, quando Asaf fala assim, olha, por pouco os meus pés resvalaram. Os meus pés escorregavam do caminho. Por quê? Porque os perversos, eles prosperam, eles não adoecem, eles são robustos, são fortes e tal, e nós ficamos passando por dificuldade, até que ele olha para o santuário e vê o fim deles. Então, como que eu compreendo essa questão da ira de Deus? Eu compreendo a questão da ira de Deus no sentido de fazer a justiça. Em especial, a justiça final, a última justiça, onde ele vai dar fim a todas as coisas más que existem nesse mundo. E eu também compreendo essa justiça de Deus no sentido de que o povo de Israel, eles eram o povo escolhido para pregar do Deus verdadeiro a todo mundo. Então, eles não podiam falhar. As outras nações já haviam falhado. Já estavam falhando, eles precisavam ser agora alcançados pela nação de Israel. Então a nação de Israel não podia deturpar o Deus que eles acreditavam. Deus não é deturpável, né? Mas a imagem de Deus, o exemplo, eles não podiam deturpar. Então, se eles foram os escolhidos para levar a mensagem do Deus verdadeiro a todas as nações ao redor, eles não podiam errar. Assim também como nós temos a obrigação de levar a mensagem desse Deus Salvador a todas as pessoas. A responsabilidade sobre nós recai de uma maneira bem maior do que as das pessoas que não conhecem a verdade de Deus e vivem no pecado. Então eu entendo essa questão nesse sentido, e não de que Deus retribui com raiva ou com ira aquele que vive de uma vida errada. Você não quer me obedecer? Então eu vou te punir aqui porque eu estou com raiva de você. Não nesse sentido. Mas a mensagem precisa ser pregada, a mensagem da salvação, a mensagem verdadeira, ela precisa ser pregada a todas as nações, por nós, e nós como instrumentos nas mãos de Deus, nós não podemos sujar o nome de Deus com a nossa vida. Então eu entendo dessa forma. A lição ainda traz aqui um comentário. Gente, falei desde o início que eu considero um assunto muito difícil de explicar. Você tem total liberdade, claro, para discordar de mim, de alguma coisa que eu tenha falado aqui, né? Fica à vontade também para dar a sua opinião, né? Eu não sou o pai da verdade. Talvez eu não compreenda a respeito desse assunto ainda, lógico, né? Claro que eu não compreendo, eu falei aqui também no início. Talvez você que está me ouvindo aí compreende melhor do que eu, né? E se pode comentar aí também, pode me ajudar a entender melhor esse assunto. Mas eu não entendo o Deus de amor retribuir com maldade, com crueldade, tal,
com a raiva que eu sei que Deus vai punir o pecado. Deus vai acabar com o pecado. Aquele que tiver com o pecado no seu coração ali enraizado, ele vai também ser eliminado, mas não com a raiva que nós temos. E Deus vai fazer a justiça e não vai pagar o erro, o pecado, não vai, né, com aquela raiva, estou com raiva de você, agora vou te destruir, não. Né? Eu acredito também que essa linguagem, porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita com a linguagem do homem. Então, muitas coisas que foram escritas aqui têm o linguajar humano, né? Mas enfim. E aqui no comentário da lição diz: à primeira vista, o ensino bíblico sobre a ira de Deus parece ser contrário à afirmação de que ele é amor. E é justamente o que eu falei aqui. Fica meio esquisito, né? No entanto, é exatamente à luz da ira divina que a doutrina bíblica do amor de Deus se torna ainda mais relevante. E aqui, nesse trecho da leitura, eu penso assim, nossa, aqui parece que fica querendo forçar, né? É à luz da ira que entendemos o amor. Eu sei que Deus é contra o pecado, eu sei disso. Mas para entender a ira baseado no amor, ainda é difícil. Primeiro, a Bíblia da leitura. Primeiro, a Bíblia apresenta Deus como amoroso, paciente e pronto a perdoar. No entanto, no contexto de um mundo afetado pelo pecado, a ira do Senhor é a atitude de sua santidade e justiça quando confrontada com o pecado e o mal. Concordo plenamente com essa parte da leitura, né? A ira do Senhor é a atitude de sua santidade e justiça quando confrontada com o pecado e o mal. Aí vem aquela questão que eu falei. Se eu sou do povo de Israel e eu faço uma coisa errada, eu sou punido. Mas as outras nações que já fazem as coisas erradas não são punidas. Quer dizer, não são naquele momento, né? Mas um dia serão, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, como aconteceu com os antediluvianos e como vai acontecer novamente, né, no futuro quando Cristo voltar. E continua a leitura. Sua ira nunca é uma atitude simplesmente emocional, vingativa e imprevisível, né? Então Deus, quando ele age com esse termo aqui, com ira, com justiça, ele está lidando com o pecado. Concordo plenamente com isso. Eu entendo que Deus é justiça, que Deus é amor e que Deus odeia o pecado. Não no odiar do nosso sentimento de odiar, mas Deus, ele é averso ao pecado. O pecado está de um extremo, Deus está no outro extremo completamente oposto, né? Então Deus não une ao pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, né? E na justiça divina, ele sempre tem essa batalha contra o pecado, né? E aquele pecador que não se libertar do pecado e não procurar se libertar, não por suas próprias forças, mas com a ajuda do próprio Deus e com a sua graça, esse correrá o risco também de receber a ira do Senhor, né? A cólera do fim dos tempos lá, né? Então, peço perdão para o irmão se não me entendeu direito. Se me entendeu direito também e não concorda, também peço desculpa e pode ficar à vontade para ser contra aí o ensinamento, a minha explicação, se teve algo que não te agradou ou que se você pensa diferente. E peço perdão para Deus também se eu estou sendo aqui talvez negligente, talvez imaturo, tal, e que Ele me conduza sempre nos caminhos dele e me ajude a entender melhor os seus planos para a minha vida. Mas é um assunto difícil, de fato, de ser discutido aqui, porque nós cremos que Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não servirá de nada. Porque Deus é amor, né? Deus é amor. Mas é isso, vamos orar para finalizar mais essa lição, que aliás já está ficando bem comprida, esse estudo nosso de hoje. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por tua bondade e misericórdia. Obrigado por tua graça. Obrigado por tua presença em minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor Deus, talvez a minha falta de entendimento, mas que a cada dia o Senhor possa me ensinar, o Senhor possa mostrar para cada um de nós a respeito desse e de vários outros assuntos e nos ajude a compreender
e não para termos medo do Senhor por sua ira, porque o Senhor sabe que nós sabemos que o Senhor não quer que o adoremos por medo do Senhor, mas que de fato o amor prevaleça, mas que o Senhor nos ajude também a entender esses temas que estão na tua santa palavra. Então, nos ajude a cada dia, perdoa os nossos pecados, nos ajude também a arrependermos dos nossos pecados com sinceridade, com verdade, para que o Senhor possa habitar em nossos corações. Quero pedir aqui uma bênção especial para minha esposa, que estava sentindo um pouco de dor, para minha filha também, que está com a garganta inflamada, para minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e que o Senhor esteja habitando aí, cuidando de cada um de nós. Nós oramos e agradecemos, porque oramos confiando no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Deus de amor e de bondade. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus, que Deus te abençoe também. E vamos seguindo aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. Fica com raiva de mim não, se eu não entendi direito essa parte, esse tema, e junto a gente vai aprendendo e desenvolvendo aí cada dia mais na presença do Senhor. Então, fique com Deus e até mais.